Hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender sobre física quântica. Essa é uma aula que eu recomendo que você compartilhe no grupo de família do WhatsApp, que você simplesmente compartilhe com a pessoa que você ama. Eu tenho certeza que essa aula que eu vou dar para você hoje, inteiramente gratuita, tá? Ela vai agregar valor demais na sua vida. Inclusive, eu vou estar passando agora para a tela do computador, porque esse PDF aqui, tá? Ele é gratuito, de graça. E você pode baixar ele no Telegram. Você pode compartilhar esse PDF com seus familiares no grupo do WhatsApp, com a pessoa que você ama. Compartilhe o PDF, compartilhe o vídeo para a pessoa poder entender também. Então eu vou dar uma aula para você sobre física quântica. Uma aula com fontes, vou explicar para você onde você pode pesquisar. E eu tenho certeza que o que eu vou falar vai mudar a sua vida, tá? Só lembrando que se você quiser se tornar um dos meus alunos, basta você acessar humbertovolts.com.br, compraqualificada.com.br, que você vai encontrar aí o caminho para se tornar um dos meus alunos. Eu deixei um texto para você, um texto interativo no e-book, tá? Onde você lê escutando música para você ampliar a sua capacidade, tá, de inteligência coatual, para você poder entender melhor o assunto, tá? Mas fica a seu critério. O que eu vou falar hoje? O que eu vou falar hoje que realmente vai fazer a diferença na sua vida? O Dr. Larry Ribeiro já falou sobre isso, ele deu uma palestra no Brasil de mais de 1 hora sobre isso. O Enéas Carneiro, na década de 80, já falava sobre isso, ok? E é um conteúdo, tá, que é discutido pela medicina, mas que assim, eles não têm uma resposta física para isso, mas você que está me assistindo, você pode replicar esse experimento na sua casa, tá? E você verá o resultado. Então, basicamente, o que você vai ter que fazer? Eu vou explicar, tá? Para você poder entender. Você pode pegar 2 potes de vidro, ok? Potes pequenos, potes de vidro. E você pode colocar até na metade desse pote arroz, nos 2 potes de vidro, e tampar esses potes, tá? É simples. Um pote de arroz fica num canto e o outro pote de arroz fica em outro canto, tá? Tem que ser um lugar que não é de tanto acesso dos familiares. E você tem que ter um comprometimento, você e os seus familiares, ou somente você, de todos os dias, num pote de arroz, desejar coisas agradáveis, falar mensagens positivas, palavras de conforto. E no outro pote, desejar ira, raiva e ódio. Falar palavras perversas. Então são 2 opostos. Num pote você fala coisas boas, num pote você fala coisas ruins. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Em 3 dias que você fizer esse experimento, você vai cair o queixo. Em 3 dias. Imagina o experimento que foi feito com meses. Então é esse experimento que eu vou falar para você. Eu vou explicar de onde veio esse experimento e por que palavras positivas conservam o alimento, conservam o estado molecular do objeto, e palavras negativas destroem o arranjo molecular de qualquer coisa, inclusive de você mesmo. Vou explicar isso aqui para você e, claro, no final desse vídeo vou trazer a solução para a sua vida, tá? É importante você ter solução. Então, esse experimento, ele começou com um japonês chamado Masaru Emoto, ok? Esse japonês é um escritor e fotógrafo. Ele simplesmente realizou um experimento, tá? Onde ele colocava, no começo do experimento, colocava plantas. Cada planta, ele simplesmente, tá, colocava um tipo de música. Ele separou numa mesa várias plantas, ok? Dentro de vasos, e pegou um headset e começou a colocar nas plantas. Aí uma planta ouvia música clássica, outra planta escutava rock and roll, outra planta escutava funk do internacional, tá? E outra planta escutava outro gênero de música. E aí ele fez esse experimento durante 3 meses. E ele percebeu que as plantas que escutavam música clássica, elas desenvolviam mais do que as plantas que escutavam rock and roll em outras músicas. E aí ele começou a perceber que as plantas estavam se comportando baseado na música. Aí ele começou a fazer outro experimento. Ele pegou a água, usou um tipo específico de microscópio,
e começou naquela água a falar palavras. Por exemplo, palavras de amor, de carinho, palavras de consolação. Isso falando verdadeiramente, tá? Não só da boca para fora, falando verdadeiramente. Ele começou a perceber que quando ele falava palavras de amor, o estado molecular da água, a qualidade da água ficava muito alta. O estado molecular da água se cristalizava e formava desenhos excepcionais e a água tinha uma extrema qualidade. Mas quando ele deferia palavras de ódio, de rancor, de raiva, de medo, o estado molecular da água era quebrado e a qualidade da água era péssima. Então ele começou a perceber que o simples fato de falar palavras positivas e falar palavras negativas influenciavam na água, no estado molecular. E, pasmem os senhores, o nosso corpo do ser humano, mais de 50% do nosso corpo é água. Ok? A atmosfera que você está respirando, você pode ter certeza que ela tem uma taxa de água bem absurda. E tem experimentos que os caras conseguem condensar a água do ar. Você acha que não tem água no ar, mas tem água no ar também. Então, simplesmente, o nosso corpo é água e a atmosfera que nós vivemos, ela tem um percentual de água. Então, nós estamos rodeados de água, tá? Tanto dentro quanto fora do nosso corpo. E acredite se quiser, se você ficar pensando coisas ruins, alarmistas, se você tiver medo, ficar reclamando da vida, se você ficar alimentando a si mesmo com notícias ruins, você vai fazer com que o estado molecular da água que está dentro de você deteriore. E esse estado molecular da água deteriorando, você vai adoecer. Você vai começar a ter dor de cabeça, vai começar a adoecer mais vezes, com mais frequência. Você vai começar a ficar estressado, ter insônia. Então, quanto mais você se alimenta com palavras e notícias ruins, mais você adoece a si mesmo, porque o seu corpo ele é constituído a maior parte de água. Agora, por outro lado, se você simplesmente começa a abastecer o seu corpo escutando louvores, músicas excepcionais, se você começar a simplesmente a absorver coisas positivas, a elogiar o seu parente, agradecer as pessoas, falar coisas positivas, o estado molecular da sua água ele fica um estado mais saudável. Você passa a adoecer menos. E pasmem os senhores, o nosso cérebro também é constituído de água. Então, no momento que você desfere palavras positivas, você se torna mais inteligente. Tá entendendo? Então, esse foi o experimento de Masaru Emoto, tá? Que mostra que o nosso corpo se comporta baseado nas palavras que nós falamos e nas palavras que nós recebemos, tá? E depois desse experimento do Masaru Emoto, começou uma onda de experimentos no mundo inteiro, com o arroz, no qual eu dei o exemplo aqui, e também com a maçã, tá? Onde as pessoas cortavam a maçã no meio, deixavam uma maçã onde falavam coisas positivas, e do outro lado a metade da maçã onde falavam palavras negativas. No final do dia, não é nem 24 horas, no final do dia, a maçã que você tanto dedicou coisas boas está inalterada. Agora, a maçã que você desferiu palavras ruins, ela vai estar no estado já de putrefação. Então, é muito importante você controlar aquilo que você fala, aquilo que você pensa e aquilo que você consome, tá? É muito importante. Agora, falado disso, deixa eu explicar para você, tá? Essa é uma palestra que tanto o Enéas Carneiro quanto o Dr. Lai Ribeiro já falaram sobre isso. O Enéas falou na década de 80 e o Dr. Lai Ribeiro, recentemente no Brasil, ele deu uma palestra sobre isso, falando sobre o campo eletromagnético toroidal que está presente no corpo humano. Você não percebe, mas o corpo humano ele tem diversos sensores e o coração ele emana um campo eletromagnético inúmeras e milhares de vezes mais forte do que o cérebro. Então, por exemplo, tá, estima-se que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais forte que o cérebro. Então, o campo eletromagnético do coração, tá, ele tem um range, uma distância limite que ele consegue chegar até 3 metros. Então, se você estiver aqui,
um raio de 3 metros, tá? É onde o campo eletromagnético do seu coração atinge. Então vou dar um exemplo para você poder entender na maneira mais prática possível. Suponha que você vai pagar alguma conta na lotérica, ok? E você está numa fila da lotérica. A pessoa na sua frente é uma pessoa extremamente nervosa, irritada, reclamando da vida, reclamando dos problemas da vida. Ela está na sua frente, ok? A mais ou menos 30, 40 centímetros. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o Buda se você quiser. Você vai ficar estressado com essa pessoa. Você vai se tornar estressado exatamente com a pessoa na sua frente. Por quê? Porque o campo eletromagnético dessa pessoa que está defasado, que criou-se uma disruptura, vai interagir no seu campo magnético. E aí a tendência dos dois campos magnéticos é equilibrar. A pessoa que está tão estressada vai ficar um pouco menos estressada, um pouco menos, mas você que estava de bem com a vida, você vai ficar um cão, vai ficar hiper estressado. Isso acontece em qualquer fila. Pegou uma fila, tem alguém estressado na sua frente, pode ter certeza que você vai estressar também. Você conversou com uma pessoa, por exemplo, outro exemplo para ficar mais fácil. Suponha que você está namorando, ou está casado. Você está de bem com a vida, você acordou de bem com a vida, passarinho está cantando, você está super feliz. Se aquela pessoa do seu lado, seu companheiro, estiver estressado, você vai ficar estressado também. É impossível que você não fique estressado. Então, o que acontece é o seguinte, o campo eletromagnético no seu corpo, ele é um receptor de sinal. Então, ele emana o seu estado emocional, mas ele recebe o estado emocional de outras pessoas. Então, o que acontece? Os japoneses, eles criaram uma solução para isso. Por quê? Porque o japonês é o seguinte, eles têm a tendência, o japonês e o chinês, eles têm a tendência cada vez mais em morar em lugares menores. E o lugar o lugar menor que você pode morar, geralmente, é no apartamento. Então, como é que você controla o campo magnético da pessoa que está morando acima de você e da pessoa que está morando abaixo de você? Os japoneses desenvolveram diversas técnicas. Por exemplo, usar samambaia, né? Ou simplesmente outra planta, que é responsável, por exemplo, a samambaia, ela é responsável por drenar a energia negativa. Geralmente a samambaia, ela cria um autossacrifício que é o seguinte, ela vai drenando a energia negativa para poder purificar o ar. É um exemplo, mas tem diversas outras plantas. Então os japoneses começaram a colocar plantas que drenam esse tipo de energia na casa, tá? Um estudo que eles fizeram, e começaram a não ficar tão preso na casa. A pessoa que mora em apartamento, os caras começaram a não ficar tão presos. Então, por exemplo, eles vão para um parque, vão para um campo, e a coisa mais importante que eles fazem, eles colocam o pé descalço em cima da grama, em cima da terra, tá? Para quê? Para descarregar a energia negativa. Porque aquela frequência que você recebeu, tá? Ela é descarregada na Terra. A Terra, por que você acha que existe um nome chamado fio terra quando você trabalha com engenharia elétrica? Aterramento. Por que é aterramento? Por que usa a palavra terra para representar aterramento elétrico? Porque a Terra drena de uma maneira absurda o seu calor e também os elétrons livres e as frequências do seu corpo. Então tem terapias assim absurdas que dão excelentes resultados através da terra e da grama. Então os japoneses começaram a andar descalço na grama, deitar na terra. E o simples fato de você ficar 15 minutinhos ali drena aquela energia negativa. Tá entendendo? Então isso é muito importante para você. Agora, o que acontece? A mudança nessa aula de hoje, é importante dizer o seguinte. A mudança nessa aula de hoje, ela não pode ser só sua. Ela tem que ser com a pessoa que vive com você. Por quê? Porque se você estiver bem disposto e a pessoa estiver estressada, você vai receber essa carga energética ruim. Então é importante que você e a pessoa do seu lado, ou os seus familiares, eles lutem contra as coisas ruins para começar a emanar energia boa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, caso pessoal. Conheci 2 homens que trabalhavam debaixo de uma mina a mais de 1.600 metros abaixo da terra. Um deles contraiu uma doença, tá, de câncer, e o outro não contraiu. Tá?
O que contraiu só reclamava. O outro que não contraiu era uma pessoa que vivia a vida de forma mais feliz. Porque você é aquilo que você fala. Você é aquilo que você vive. Se você só fala de coisa ruim, se você só fala de destruição, se você só assiste notícia ruim, destruição, você apodrece o seu corpo dentro. Começa uma série de doenças. Inclusive depressão, doenças que você não pode nem imaginar. Do nada aparece doença no seu corpo. Então, o estado mental da felicidade, ele implica na sua vida e dos seus familiares. Agora, quem que é o grande vilão desses problemas? Quem que é o grande vilão que tenta sempre destruir a sua vida? Existe um grande vilão, a televisão. A televisão é uma grande vilã desses problemas. Não só a televisão, como as redes sociais. Porque o estado de mediocridade do homem, o estado de medo do homem, ele é produzido através da televisão. A pessoa chega do trabalho ou está em casa, ela liga a televisão. Só isso. O cara liga na televisão, é isso. Depois daquela série de ondas negativas que trazem para você, eles colocam uma novela. Um exemplo de conduta a ser seguido. Na novela tem traição do marido da esposa. Na novela o filho é rebelde. Na novela a pessoa perde tudo. Na novela a pessoa simplesmente destrói a própria vida. Então o exemplo que a mídia e as redes sociais dão para as pessoas são estados medíocres e doentes socialmente. Você começa a ficar mais fraco assistindo televisão. Você começa a não ter mais pensamento próprio assistindo televisão. Então, uma das coisas que é mais importante, inclusive esse é um fenômeno brasileiro, porque quando você conversa com qualquer pessoa de outro país, de outra cultura, somente no Brasil 90% da população fica vendo televisão. Você entra num restaurante, tá lá Globo passando. Globo entupindo de notícias ruins. Inclusive, eu já não almoço mais em restaurante por causa disso. Eu cheguei no restaurante uma vez, fui almoçar, e só falando de... E aí eu cheguei na dona do estabelecimento e falei assim, olha, a senhora poderia desligar esse aparelho que está me causando um remorso interno aqui? Tá? Que só fica falando... Eu estou aqui almoçando. A dona do local desligou a televisão. Mas as pessoas em volta, faltou só pegar um espeto e querer me espetar. As pessoas estavam desejando a destruição delas mesmas. Então eu deixei de almoçar em restaurante por causa disso. Porque tem um aparelho lá que foi projetado pelo Exército num plano do governo chamado Ultra. Tá? Um projeto que foi induzido para transformar o ser humano num ser humano medíocre. Ser humano que fosse suscetível a decisões governamentais. Então, simplesmente, as pessoas pedem, clamam por isso. E aí eu acabei me isolando socialmente das pessoas por conta disso. Não é porque todo mundo quer se enfiar num buraco, pular de um precipício, serem pessoas medíocres, que eu preciso ser também. Então, é essa conduta que eu falo para você. Ande sozinho do que mal acompanhado, tá entendendo? Então, você precisa remover da sua vida a televisão e as redes sociais, elas precisam entrar de forma positiva na sua vida. Eu vou acessar o Google para pesquisar e obter conhecimento e plenitude. Eu vou pesquisar o Facebook para... Apesar que dificilmente você pesquisa no Facebook, para ter conhecimento e plenitude. Vou usar o YouTube para ter conhecimento e plenitude. Aí você vai começar a melhorar. E claro, viver a sua vida mais o real do que o imaginário, do que o digital, tá? Mas essa mudança, ela não pode ser só sua, tem que ser das outras pessoas também. Faça esse experimento do arroz para você ver a diferença, ok? Faça esse experimento do arroz. E também, tá? Compartilhe esse vídeo com os familiares, né? Para eles poderem entender sobre palavras positivas. E você mesmo, mude hoje as palavras. Pare de assistir conteúdos degradantes. Comece você hoje mesmo a mudar a sua vida. Tá bom? Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui. Roberto Volts, forte abraço.